Vocês me ouvem bem com esse microfone? Ouve, né? Eles apresentam esses currículos da gente, aí a gente chega à seguinte conclusão da máxima de Sócrates: só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Eu queria conhecê-los um pouquinho mais antes da gente começar a falar. Quem é de prefeitura da assistência? Ah, tem bastante gente. Tem de outras áreas da prefeitura? Saúde, educação? Olha que bom, já começamos, vamos falar de integralidade aí, né, das áreas, já começamos. E quem é do terceiro setor? Tem bastante gente também. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Já agradeço o Vanderlei pelo convite, né? Eu estou substituindo uma colega, a Ilza, que viria, está sempre com vocês no congresso. Nós trabalhamos juntas lá na nossa região, no Paraná, mas eu trabalho mais na área de educação e a Ilza na área da assistência. Só que a Ilza pegou uma dengue e está com a imunidade muito, muito baixa, ficou bem comprometida. Estamos aí ainda com essas epidemias, né, no nosso país, coisas que a gente, com boas políticas públicas, poderíamos melhorar, poderíamos resolver. E eu acredito muito que a gente consegue, sim, transformar o mundo por meio das políticas públicas. Elas são totalmente possíveis. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bem, que legal, né, comemorarmos aí o MIROSC, tem um nome até simpático, marco regulatório importante, uma política decenal madura e que ainda, por mais madura que seja a política, ela sempre precisa ser ajustada. E nós vamos falar hoje aqui da regulamentação, que vocês vão ter que se adequar, tanto o poder público quanto também as instituições. Eu vou ficar longe, será que vai passar esse negócio? Vai? Acho que não vai, acho que você vai ter que passar para mim. Ele não... Ah, eu vou ficar aqui desse lado, tá? Sem discriminação, a gente vai falar de discriminação, sem discriminação, o pessoal aqui da minha direita, mas a tecnologia, ela também ela não tem um Wi-Fi aqui tão conectado, né? Pode? Ele vai funcionar? Você vai passar para mim daí? Se ele não funcionar? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Mas, de qualquer forma, como ele está passando lá, eu vou ficar mais um pouquinho aqui para a gente poder ir dando uma olhada, né? Então, os parâmetros e critérios das ofertas do assessoramento e a defesa da garantia de direitos no âmbito do SUAS por organizações da sociedade civil. Essa parceria, junto com o público e o privado, o quanto que ela é importante para complementar, suplementar as nossas políticas públicas, né? E a gente vai falar um pouquinho da resolução, né, do Conselho Nacional, a 182, que veio esse ano, e ela traz essas mudanças aí significativas principalmente para a adequação dessas instituições às normativas, para que tudo fique certo, correto, né, e ninguém venha a ser auditado e tenha problemas lá na frente. Então, os parâmetros e critérios da resolução, que nós vamos trabalhar hoje, então a gente vai destrinchar um pouquinho cada um deles aqui, de forma mais sucinta. A gente parte do princípio que todos conhecem, né, a resolução, e então nós vamos trabalhar de uma forma mais sucinta, e depois na oficina nós vamos detalhar, esmiuçar um pouco mais essa legislação. Então, a gente vai trabalhar no planejamento, gestão, monitoramento e avaliação das ofertas direcionadas ao público da assistência, nas organizações de atendimento e assessoramento que atuam na defesa, garantia dos direitos, e na importância em justificar cada assessoria, defesa, garantia de direitos, a inter-relação. Essa questão do justificar, a gente vai bater bastante nisso, e a resolução traz muito essa questão do justificar, do saber porquê, de ser claro, de ser transparente. Chega a ser redundante o tanto que eles tratam isso na resolução, e nós vamos falar isso também aqui. E os princípios, medidas a serem implementados. Mas antes, eu trouxe um slide que ele é bem conhecido, essa figura de todo mundo trabalha, para a gente discutir um pouquinho política pública. O
que é, né? Então, a gente tem esse slide que se fala de igualdade, equidade e liberdade, né? A equidade, que é o que vocês mais trabalham, tem a população que precisa um pouco mais. E o quanto é complexo trabalhar com essa população, que num país ainda, com medidas, as pessoas têm um pensamento de que não precisa, né? Então, a gente brinca que vocês trabalham com as pessoas que estão ali à margem da sociedade. Então, principalmente, algumas dessas pessoas sofrem muita discriminação. Vamos pegar morador de rua, presidiário, ex-presidiário. Eu não vou ajudar o cara que foi preso, eu não vou ajudar o cara que está na rua. O quanto que a gente tem essas dificuldades. Mas ninguém para e reflete por que ele está lá. Por que ele foi parar lá, né? E o nosso papel é tirá-lo de lá. Por isso que nós trabalhamos. E, para isso, ele vai precisar de 2, 3 caixotes. Só que ali ele ainda está à margem. Se ele está buscando um meio para assistir aquele jogo com muro, e quantos muros eles têm? E, às vezes, a gente dá toda a assistência para eles, dá 1, 2, 3 caixotes, mas ele ainda tem um muro. E o ideal seria que ele não tivesse o muro. Mas, mesmo sem o muro, ele não está lá naquela arquibancada, porque ele deveria estar lá naquela arquibancada. E não é só a questão do alcance da visão daquele jogo. Nós podemos encontrar nesses sujeitos, vamos pegar ali o maior, que nem precisaria de um caixote. Ele poderia ser daltônico. Por isso que existe a regra de um time ter um uniforme claro, um outro uniforme escuro, porque ele tem que identificar. E, se não é alguém pensar nisso, essa pessoa não vai saber para quem que ela vai torcer, ela vai misturar, ela não vai identificar seu time, né? Nós poderíamos ter ali um míope, que precisa de uma prótese de óculos. Eu, por exemplo, eu vi o Paulinho cantando o hino nacional, dali eu não enxergo nada. Ele olhou ali, sim, ele enxergando, da apostila que ele colocou no chão, eu não enxergo de jeito nenhum, eu preciso da minha prótese. Só que eu tenho condição de comprá-la, né? E ela é multifocal e é cara, eu tenho que trocar. Agora a gente pensa 10 vezes e parcela o óculos ali para poder comprar uma lente boa, que tem que ter a lente azul, porque a gente usa muito computador, né? A gente se dá esse luxo de comprar parcelado um óculos bom, mas a pessoa às vezes não. E, se nós não temos a política para fornecer, essa pessoa não enxerga o jogo que ela quer tanto ver. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, eu trouxe essa figura para a gente pensar, mas, principalmente, que nós buscamos, por meio dessas políticas, um mundo mais igual. E nós queríamos muito que essas pessoas pudessem estar lá na arquibancada, e não ali sem muro. E é nisso que nós vamos conversar e trabalhar um pouquinho hoje, eu acho que durante todo esse congresso aí, né, Vanderlei? Então, vamos lá. O que nós vamos ver do documento, né? Então, o documento ele amplia e redefine os serviços socioassistenciais de maneira a reformular as categorias de assessoramento. Então, as pessoas que têm que estar, né, formalmente inscritas nos conselhos municipais, ali, as instituições, as regras mais rígidas para a pontuação, regras específicas para as populações tradicionais e equipe técnica de capacitação qualificada. Eu vou fazer um parênteses aqui nas regras mais rígidas para a atuação, que é isso que a legislação vem trazer, igual eu falei, ela é redundante na transparência, na organização, na prestação de serviço. O ano passado, não, no começo desse ano, eu fui procurada por uma empresa, tinha um estado, não é o meu estado do Paraná, era no outro estado, estava terceirizando os CMEIs deles para OSs, para organizações sociais. E aí a pessoa me procurou para entrar e colaborar, entrar na OS para poder coordenar toda a parte pedagógica ali e tal. E fui indo, achei a proposta, apesar de eu ser contra, por exemplo, a terceirização da educação infantil, porque eu acho que o recurso deve ser investido na iniciativa pública e não na privada, que dá para investir, você amplia vagas, você trabalha ali, né? Só que para a OS, ok, nós tínhamos lá em Umuarama terceirizada e funciona, se ela é uma instituição séria. E foi indo, eu fui vendo, e tinha uma pessoa, aquele político,
aquele extremamente político, que tem relações com os deputados bastante, e eu fui desconfiando daquilo, daquela fala daquele cara. Quando eu fui ver, que eu fui, né, devagar, o cara queria montar uma OS para lavar dinheiro. Ele tinha várias parcerias, e esse era o intuito dele ali. Então, vai vir emendas disso, vai vir emendas daquilo, mas a emenda não ia ficar para a creche, não ia ficar para a instituição. E, então, o perigo, né, disso, eu quase que caio numa questão dessa, ainda bem que a gente conhece, estava dentro do poder público, tem um pouquinho dessa expertise, e aí a minha outra colega, que não era do poder público, que me convidou, que a pessoa convidou ela, e ela me convidou, e aí eu fui mostrando, ela viu, e nós conseguimos, a tempo, sair fora. Por isso que tem que ser rígido, por isso que tem que ter regra, por isso que tem que ter, para não vir esses piratas que não querem prestar o serviço para aquela população. A intenção dele é prestar um serviço para ele mesmo. Então, é disso que nós corremos, e é disso que a resolução trata. Então, o que ela traz, né? Serviços que sejam prestados de forma eficaz, eficiente, alinhada à necessidade da população em situação de vulnerabilidade. Porque, às vezes, também o serviço ele não atende, ele está lá, mas ele não tem um público, não é aquilo que aquela população precisa. Por isso, eles vão falar muito do plano de ação, do diagnóstico, da participação dessa comunidade, para saber se nós estaremos realmente atendendo a essa população, ao que eles precisam, que eles necessitam. Então, o foco da resolução é uma assistência social mais transparente, integrada e de qualidade, reforçando os direitos humanos e a dignidade dos usuários do sistema. E é isso que a gente quer, né? Essa assistência social em conjunto com as organizações sociais, ali dentro do serviço público e das organizações, transparente, de qualidade, porque não é porque essa população ela é vulnerável que ela não mereça ter um serviço de qualidade. E a resolução traz muito essa questão da qualidade. Então, o primeiro ponto, ela tem 4 pontos, como nós vimos lá no primeiro slide. Então, o primeiro ponto é o planejamento, gestão, monitoramento e avaliação das ofertas direcionadas ao público. Então, a resolução, ela visa subsidiar os gestores, os conselheiros, as organizações, as secretarias de assistência social, as demais secretarias, nessa questão de normas claras, né, no planejamento dessa gestão e no monitoramento e na avaliação. Nós, por exemplo, na educação, nós temos o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, que anualmente ele passa pelo monitoramento e avaliação, e vocês também têm o de vocês, e aquilo que a gente não mede, não mensura, não sabe se está bom, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue ver o que precisa, e esse mundo está em constante mudança, e nós precisamos sempre estar avaliando e adaptando a essas mudanças. Então, dentro das diretrizes, nós temos o planejamento das ofertas, né, socioassistenciais, e cuja resolução ela enfatiza a necessidade de um planejamento estratégico, participativo e integrado entre os diferentes atores do sistema. Quando vai se fazer o planejamento, não só, por isso da importância das audiências públicas, né, de estar aberto, de ser claro, da participação da comunidade. A gente sabe o quanto é difícil conseguir gente para conselhos, né, gente, para participar de conselhos. Você tem que implorar dentro da própria prefeitura, dentro do próprio poder público. Você manda lá na educação, mais um conselho. Mais um. Meu Deus, vai por obrigação. Quem vai nesse conselho? Eu não quero. Esse aí eu não quero. Não. Então, é uma luta. Mas na hora de cobrar e de meter a boca, o povo vem, né? Mas na hora de ir lá, ajudar a atuar, é difícil. Mas a resolução traz isso, esse planejamento integrado, quando a gente tem que buscar estar junto, principalmente vocês, instituições, vocês, áreas de atuação, mas com a comunidade de uma forma geral. E uma forma legal que eu vejo, as audiências públicas, para trocar, para dizer assim, olha, dá bastante publicidade. Está aqui, vocês não vieram porque vocês não quiseram, né? A gente tentou mostrar para vocês. Então, trabalhar dessa forma bem transparente.
E as diretrizes do planejamento, né, ela traz um diagnóstico situacional, detalhado dessa situação do público. Então, quem são essas pessoas, de onde eles vieram, tentar entender, principalmente, por que eles estão lá. Né? Eu acho que o diagnóstico ele serve para isso, porque daí a gente consegue atuar lá na raiz, né? Então, por que a folha está seca? Por que deu o bichinho na folha? Então, a gente não tem que tratar a folha. Essa questão do diagnóstico, o meu esposo ele é fisioterapeuta e ele é osteopata. Então, a osteopatia, ela trata, às vezes a pessoa chega lá com uma dor no tornozelo, e é o quadril dela que está fora do lugar. Eu não entendo, mas ele entende e ele explica. Aí ele vai, ele mexe só no quadril. A pessoa fala, mas você não vai mexer no meu tornozelo? Mas o problema da pessoa não é no tornozelo, é lá no quadril. Então, eu gosto sempre de usar esse exemplo da osteopatia, porque as pessoas intrigam bastante com isso, que a dor está num lugar, mas ele acaba mexendo sempre um pouquinho lá onde está o foco da dor, porque para a pessoa, o efeito placebo, ela melhora, né? Mas não é lá o problema. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico bem detalhado, porque nós precisamos entender, nós sabemos por que essas pessoas estão lá, mas nós precisamos entender para atuar lá na fonte, lá no ponto. Eu vou pedir para você trazer minha água, que a gente vai falando da garganta. Pode me dar a garrafa mesmo, a gente vai secando, né, gente? Então, voltando, a gente falou do diagnóstico, né? Um planejamento participativo, que deve ser as comunidades atendidas, os usuários, a sociedade civil, foi o que nós falamos, de tentar, né, por meio das audiências públicas, de convidar, de dar publicidade, de chamar as pessoas e colocar para elas. O ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer Sobral, porque é a melhor educação do país, e eu queria muito, enquanto secretária de Educação, saber o que Sobral tinha. E o que Sobral tinha? Uma política pública de 30 anos ininterruptas, muito forte, muito fortalecida, só melhorada, sem descontinuidade, que a gente sabe que esse é um grande problema nosso. Só que o legal, que o IDEB deles, que é invejosamente 9,6, é uma cultura na cidade. Todo mundo sabe. Então, quando é ano de Prova Brasil, Prova Saeb, que é esse ano, eles divulgam isso, a comunidade sabe, então a comunidade fica em cima, o professor recebe bonificação em cima do resultado do seu estudante, então ele tem compromisso com aquela sala, questão de falta, e eles divulgam isso. E eu fiz questão de conversar com a senhorinha que vende a água, a coxinha ali na esquina, ela sabia o que era IDEB. O cara que varria a rua sabia o que era IDEB. Todo mundo sabia o que era IDEB. Então, era uma cultura. E eles divulgam. No último IDEB, teve um show do Alceu Valença para divulgar o resultado do IDEB na cidade. Convidaram a cidade inteira. Então, acaba sendo cultural e a cidade sabe o que é e se envolve com aquilo, com aquela política. É claro que na assistência a gente, né, tem um pouco mais de dificuldade, mas é da publicidade, como se diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Falar, 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 falar. Existe, está aqui, olha, nós tínhamos tantas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, por meio dessas e dessas ações, das OS, dos serviços da assistência, do serviço de convívio, nós conseguimos tirar essa pessoa disso, essa pessoa está empregada, essa pessoa está aqui. Dar publicidade para as pessoas entenderem a importância desse trabalho e se envolver com esse trabalho. Então, o planejamento participativo. Então, né, voltando, que é isso, é dar essa publicidade, mas para que as pessoas participem, aqui, ter pertencimento. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham pertencimento da política, pertencimento daquilo que está sendo construído para que ela possa se envolver. Definição de metas e objetivos, né, estabelecer metas claras. Aí a gente parte também daquela máxima de que ninguém sabe, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, tem que planejar, tem que saber. Planejamento de curto, médio e longo prazo. Hoje, um planejamento de longo prazo, às vezes, ele, por exemplo, veio a pandemia.
nós, na educação, não sabíamos da aula remota, como que você, principalmente na educação básica. Como que você alfabetiza uma criança online? Né? Impossível. Então, foi um déficit, foi algo que nós tivemos que reaprender. Então, temos que estar preparados para essas questões sazonais também. Vocês têm muitas questões de tempo, né? Aí vai ter desabrigados, que têm esse envolvimento nas questões sazonais. Mas o básico, o dia a dia, ele corre dentro de uma normalidade. Só que, se isso não estiver planejado, não tem como. Então, a gente tem que ter isso muito bem organizado, muito bem estruturado, muito bem planejado. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho mais na oficina à tarde. Então, que é a definição de metas e objetivos, né? E a integração com outras políticas públicas. Ninguém anda sozinho. Então, a assistência social está totalmente ligada ali. Educação, saúde, habitação, segurança alimentar. Tem que trabalhar em conjunto, tem que se fortalecer, tem que se envolver. Você passa para mim? Ou eu tinha passado? Não, passa. Então, dentro da gestão da oferta, né, as diretrizes para a gestão, nós vamos só falar um pouquinho: a gestão descentralizada, a capacitação e qualificação, a adoção de ferramentas de gestão e o acesso e a transparência. Então, aqui, o que eles trazem? O que a regulamentação traz? Então, os municípios com mais autonomia. A gente sabe o quanto que é engessado lá dentro do município. O município precisa dessa autonomia, apesar de, né, às vezes, a cada 4 anos, você organiza, estrutura, troca a gestão, volta, desorganiza, desestrutura e fica patinando aí, né, nessas questões. Mas eu falo assim que uma política pública bem organizada, bem estruturada. Por isso que eu bato muito na questão da publicidade, do envolvimento com a comunidade, porque a hora que chega um outro governo em que nada do que o anterior, que era a oposição dele, fez, serve, ele não vai conseguir desmanchar, porque daí a população não vai deixar. Mas, às vezes, a população nem conhece. Nem sabe. Então, ele vai desmanchar, vai fazer e acontecer, ninguém nem vai falar, só quem sofre é quem está dentro. Então, por isso que tem que envolver muito, a comunidade tem que saber, porque daí o cara não vai ter a coragem de ir lá mexer com aquilo que é da cidade, que é daquela comunidade, não precisa ser da cidade inteira, mas o pertencimento daquele bairro, daquela população. Tem que ter isso para não deixar desmanchar, principalmente. Porque todo mundo sofre com isso, principalmente, né, as OS. Você está ali, está andando, de repente acaba aquele serviço. Não quero mais, não serve mais. Tem toda uma estrutura que você fez, um tempo, então precisa estar fortalecido nesse sentido. Então, essa questão da autonomia da implantação da política para o município tem essa autonomia, mas ele tem essa responsabilidade de deixar ela fortalecida para ela não ter a descontinuidade. A capacitação e qualificação, a resolução traz muito a questão da equipe técnica capacitada, profissionais da área. A gente sabe que esses profissionais custam dinheiro, é difícil, depois a gente vai entrar na questão de financiamento. Chega a ser uma contradição, né? Você precisa de bons profissionais, só que você precisa pagar bons profissionais e, às vezes, não vem o recurso. Mas tem que ter profissional capacitado, né, gente? Não dá mais para ser só voluntário. O trabalho voluntário é muito bom, muito bacana, muito legal, importante e muito bem-vindo. Claro, o envolvimento com a comunidade se trata disso. Né, você acolher e trazer esses voluntários. Mas nós precisamos de pessoas profissionais. Nós estudamos para isso. A gente estuda tanto, pesquisa tanto, para poder ir lá e fazer um bom trabalho. Então, tem que ter ali o assistente social, o psicólogo, o psicopedagogo, a fono, enfim, essa equipe multiprofissional, ela tem que ter. Então, e ela tem que estar capacitada. Nas escolas, eu estou trazendo os exemplos da escola, porque é mais, né, a área que eu estava atuando, mas nós estamos hoje com a questão dos autistas, que é uma situação que, assim, não existe só autistas, nós temos outras síndromes, mas essa, por que ela ganhou tanta força, a questão dos autistas?
pela organização dessas mães. Elas desenvolveram a comunidade e hoje é uma causa de todos, não é uma causa só da mãe isolada. Só que nós temos ali a PAI trabalhando com isso há anos. Nós temos aí outras instituições trabalhando com as questões dos deficientes auditivos, visuais, que não tem tanto apelo quanto do autista. Mas hoje ninguém desmancha uma política para autista, porque eles tiveram o apelo social, o apelo da comunidade, de mídia. Então, é um caminho. Nós estamos falando de diagnóstico, de planejamento. Uai, como é que nós podemos fazer isso? Aqui está um caminho de exemplo. E nós tivemos que capacitar nossos professores, e tem muito essa confusão de que o professor está lá para alfabetizar. Né, gente? Hoje a escola vira uma questão que você vai desenvolver qualquer política nela. Só que o autista está lá e ele tem que ser integrado. Então, e ele tem os momentos de desregular. E nós capacitamos os professores para aprender a regular os autistas, comprar todo o equipamento, que às vezes uma bola resolve. Então, essa questão para exemplificar a capacitação continuada desses profissionais. E tem técnicas novas que vêm, porque os estudos, as pesquisas estão para isso. Por isso que a gente estuda, faz mestrado, faz doutorado, para pesquisar e para trazer novas soluções. E nós temos que buscar isso. Vocês estão aqui hoje para conhecer melhor essa resolução, para se adequar a ela, para trabalhar dentro dela. Então, os profissionais que lá trabalham também precisam saber disso, precisam ser capacitados. A adoção de ferramentas de gestão. Então, nós temos a questão da informatização, nós temos o sistema ali do SUAS Web, mas também a entidade ela precisa ter as suas ferramentas, buscar formas de fazer a sua gestão. Hoje está tudo informatizado, guardado em nuvem, né, gente? Hoje eu não uso mais. Eles me pediram um pendrive da palestra, eu passei apurada, porque meu computador não tem nem entrada para pendrive mais. Eu guardo tudo nas nuvens, mas ainda bem que o Vanderlei foi rápido, passou por um rapaz ali do som. A gente já fez no Canva, o Canva já tem um link, já abriu, a gente não precisou do pendrive. Então, ter essas ferramentas de gestão, de guardar. E hoje você tem isso no Google. Quando foi no ensino remoto, nós optamos e adotamos o Google for Education, que era de graça. Apareceu tanta plataforma milagrosa para vender nessa época, que vocês não têm ideia. Gente, mas era de tudo quanto é lado, tipo e jeito, mas fazia e acontecia as plataformas. Mas eram milhões cada plataforma. Nós fizemos o cadastro, deu um trabalho danado naquele Google for Education. O cara conversando em inglês comigo, e eu fazendo o cadastro, e ele vai no Google Tradutor, e vai e tenta o pouquinho do inglês que a gente tem. Eu sei que, no final de tudo, o cara mandou muito obrigada. Eu falei, você fala português? Eu falei, filho da mãe, você fala português? Mas conseguimos. E aí foi uma adoção de graça. Né? E lá tem o Google Planilha, que você pode, daí todo mundo pode trabalhar dentro. O Google Drive, que você... Eu estou falando do Google, mas tem hoje o Microsoft Teams, você tem vários outros, que você pode montar ali de uma forma eficaz e gratuita uma gestão melhor da sua área, da sua secretaria, da sua OS. E o acesso e transparência, né, gente? Aquilo que a gente falou, né? O golpe que eu quase caí ali, e tem que ser transparente. Por isso que você tem que ter uma boa ferramenta de gestão, porque você vai ter que fazer a prestação de contas, você vai ter que fazer isso você tem que estar organizado em relatórios, em planilhas, em sistema, para que você faça uma boa prestação de contas e ela seja transparente. Terceiro, monitoramento das ofertas, né? Se a gente não medir, não mensurar, a gente não vai saber se está bom, não vai saber se precisa melhorar, se precisa ajustar. Então, a gente tem que monitorar, sim. Eu vou deixar disponível depois os slides, tá? O pessoal tirando foto, Vanderlei, se ele quiser colocar no grupo, depois fica à disposição. Então, indicadores de desempenho, medir a qualidade, o alcance dos serviços. Então, o acompanhamento dos relatórios e o feedback do usuário. Então, mas o que nós vamos mensurar? A gente tem que saber o que você vai medir. A satisfação desse usuário, a transformação desse usuário,
como que foi o impacto na vida dele da ação que você fez, né, da política estabelecida, do serviço prestado. Então, nós temos que saber o que mudou, se ele gostou, se ele não gostou, se funcionou. Porque não é porque o usuário está em vulnerabilidade, você está fazendo um favor para ele de atender, de dar uma comida no morador de rua, que tenha que ser de qualquer jeito. Ela tem que ter qualidade. Então, como que nós vamos saber se ele está gostando disso? Perguntando para ele também. Né? Então, nós temos que ter esses indicadores de desempenho para a gente poder saber e melhorar sempre essa política. E acompanhar, ter isso, porque nós temos ali, nós somos auditados, né? Todos nós somos auditados. Então, ter os seus relatórios sistemáticos, bem organizados, né, periódicos, o sistema e, principalmente, o feedback, né, gente? Como essa pesquisa de satisfação com o usuário. 4, a avaliação das ofertas. Então, quais são as diretrizes que o documento traz? Tudo que está aqui é o que o documento traz, tá? Então, o que o documento traz? As diretrizes para avaliar. Avaliação contínua e participativa, então, que ela seja de forma participativa, assegurando as pessoas atendidas. Critérios de avaliação, considerar os critérios, né, os indicadores de acesso, e o ajuste da reformulação, uma reformulação das metas. Igual a gente falou, a gente vai avaliar e ver se está tudo certo, e aí vai voltar lá e vai fazer esses ajustes, e nós precisamos ter os critérios. Qual o impacto, igual a gente falou, o que é que a gente vai avaliar, tudo isso tem que estar bem definido. O segundo ponto, né? As organizações de atendimento e o assessoramento que atuam na defesa da garantia de direitos e princípios. Então, o que a resolução enfatiza para essas organizações? Então, ela reforça a importância de princípios e diretrizes para o fortalecimento da política pública da assistência social, destacando o papel fundamental das organizações da sociedade civil. Então, esse é mais voltado para as OS. Nós temos lá a Constituição Federal, ela permite isso, né, que o ente público possa buscar essa parceria nessas instituições para colaborar na prestação de serviço à sua população. E aí, por isso que ele exige que não pode ser qualquer instituição, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ser organizada, e é isso que a Resolução 182 veio trazer. Normas, não é assim, normas mais rígidas, vai dificultar a minha vida, já presto o serviço. Não, é para que a gente tenha um serviço melhor, né? Para que não venham os piratas, para que não venham essas pessoas. E, de fato, o principal de tudo, nós estamos aqui para aprender e saber como nós vamos fazer para atender essa população e, principalmente, reverter essa situação deles. Então, as diretrizes buscam garantir, né, que as organizações sociais possam ofertar um serviço eficiente, transparente e de forma inclusiva, assegurando, né, que a assistência social ela tenha ali o seu direito fundamental, que a população tenha o seu direito constitucional fundamental de acesso a todos. Aí, a questão de acesso da política, né, gente? Muitas vezes é implantada uma política e não dá o acesso a ela. Como que a população vai chegar? Vou citar um exemplo disso para a gente pensar também nesse acesso. Nós montamos, lá em Umuarama foi montado um centro para atendimento só para autistas, e aí acabou que na educação nós não temos só o autista. Vou dar um exemplo de uma população, a criança que troca uma letra. Se é uma questão de 6 meses, no máximo 1 ano de fono, essa criança resolve esse problema da troca de letra. Se ele não resolve esse problema, ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, se ele é uma criança carente ali, ele tem essa dificuldade de aprendizagem, ele provavelmente vai ser um sujeito que vai desistir, que vai abandonar a escola mais para frente. A partir disso, ele vai ser um sujeito que vai ter sempre um subemprego. E ele é o sujeito público-alvo da assistência social. De repente, com um tratamento de fono, onde ele consegue reverter isso, né? Vamos pegar uma criança com dislexia, com descalculia, dislalia,
coisas que um trabalho de equipe multiprofissional resolve e colabora. Ele já não vai abandonar a escola, ele já vai conseguir terminar o ensino médio, ele já vai conseguir ter uma renda um pouco melhor, ele já não vai precisar do serviço da assistência. E nós montamos, aí foi montado do autismo, falei, gente, mas nós temos essas crianças, precisamos montar. Então, nós montamos um outro centro só para a educação, só para os estudantes da educação, com essas pequenas deficiências e dificuldades, né, para ser trabalhada. Só que fica no centro da cidade. E nós tínhamos colocado o transporte. A criança que mora lá na periferia, lá no bairro, ele vai, e a família trabalha e não vai trazer, e se ele for para casa, ele não vai voltar para ir, ele fica na escola, ele recebe o almoço, e a Secretaria de Educação leva ele para o atendimento e devolve para a escola, e a família busca na escola. Senão, ele não tem acesso. Só que trocou a administração, e a administração atual tirou o transporte, porque não achou que fosse importante. Então, quem vai ser atendido? A criança que mora no centro e o pai que tem carro. A criança que mora lá na periferia não vai ser. Então, quanto que a gente tem que se preocupar com o acesso? Quem trabalha com morador de rua aqui? A briga de que, né, o abrigo tem que ser no centro. Ah, mas eles não querem nada também, né, pessoal? Além de dar para eles, ainda tem que ser aqui no centro. A gente não quer eles no centro. Eles são feios, eles são fedidos, eles são sujos. A gente não quer eles aqui no centro, tem que colocar lá longe. Eles não vão acessar. Né? Então, quanto que é difícil conscientizar as pessoas disso? Então, quanto que a gente tem que pensar no acesso para que ela seja inclusiva. Madelei, se eu tivesse, você vai falando meu tempo aí para eu me acelerar aqui, tá? Quanto tempo eu tenho? Só para me organizar. Vixe, agora eu vou falar em velocidade 2. Então, a organização da área da assistência. Então, as organizações, né, principalmente esses aqui são para as OS, as organizações que prestam atendimento, as que prestam assessoramento e as de defesas e garantias de direito. Então, nós temos ali o acolhimento, orientação, né, a promoção da cidadania, defesa dos direitos, no pessoal do atendimento, o assessoramento, o apoio técnico e jurídico, promover a capacitação sobre esses direitos, das políticas públicas e do acesso, a organizações que atuam na defesa e garantia, a luta pela proteção e garantia desses direitos. Então, são vocês que vão lutar por isso, por essas garantias, por esses acessos, para que essas pessoas tenham lá tudo isso e sejam atendidas, esse público-alvo da assistência, dentro, né, das ações do atendimento, do assessoramento e da defesa e garantia de direito. Princípios e diretrizes da resolução. Então, a resolução ela estabelece uma série de princípios, diretrizes, exatamente para que o serviço seja aplicado de forma mais eficiente, mais eficaz, transparente e que dê resultado. Nós precisamos de resultado, nós precisamos elevar essa população, tirar eles da condição de pobreza extrema, de miséria, só por meio dessas políticas é que a gente consegue para que eles possam elevar e viver e sobreviver sozinhos, né? Então, princípios da política da assistência, o que é a universalização e a equidade, a integralidade, a não discriminação e a igualdade de direitos, a participação e controle social, a descentralização e a gestão democrática. Então, na universalização, a garantia de acesso, que a gente falou, tem que ser universal, né? Só vai ser universal se todos acessarem. Então, na hora que for implantado, tem que pensar, como é que todos vão acessar? Todos têm condição de acesso? A criança que mora lá longe, a família, tudo tem acesso? Então, nós temos que pensar nisso, né? A integralidade. Então, diversas dimensões da vida da pessoa. Então, essa pessoa que chega, um morador de rua lá no abrigo, ele tem só fome e frio nessa época? Não, ele tem sentimentos, ele tem outras coisas a serem trabalhadas. O que é que pode ser? Né? Então, ele tem essas outras dimensões da vida que precisam. Uma mulher agredida, que vai ser atendida lá no trabalho. Então, a questão da mulher que volta para o agressor, ela não tem para onde ir. Ela tem filhos.
Então, o que vai ser trabalhado, né? Você precisa trabalhar a autonomia dessa mulher, ela precisa de trabalho, ela tem os seus sentimentos, ela está ferida por dentro, por fora. Então, todas essas dimensões. Então, a não discriminação e a igualdade de direito. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, de nós, mulheres, sobre igualdade de direito, não direitos iguais, que daí os homens falam, não quer direito igual? Né? A luta que é. Então, assim, vamos dizer, a licença maternidade, para a gente definir igualdade de direito. Então, o homem tem 5 dias de licença maternidade. Se fosse direitos iguais, a mulher também teria 5 dias de licença maternidade. Mas ela passou por o processo da gravidez, ela precisa se recuperar, ela precisa amamentar. A criança, nos 3 primeiros meses, precisa de atenção total e individualizada dessa mãe. Então, aí nós vamos trabalhar a igualdade de direito, porque o direito não é o direito igual, não dá para ser igual ao do homem, ela tem essa necessidade diferenciada, por isso que ela precisa de mais tempo. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado ali na igualdade do direito. E a participação e o controle social, né, gente? Tem a participação da comunidade, a fiscalização, a transparência e a descentralização e gestão democrática. Então, as necessidades locais. Então, às vezes, a gente pensa uma política, o ente público, mas é o que aquela localidade precisa? É o que aquela população precisa? É o que, né, aquele bairro? Então, nós temos que atender a necessidade local. Diretrizes para atuação. Então, nós continuamos ali no B das organizações. A capacidade técnica operacional. Então, garantir a capacidade, que são os profissionais, nós falamos, ter os profissionais adequados para cada tipo de atendimento, o planejamento e avaliação, a transparência e a prestação de contas, a promoção e autonomia e cidadania, a articulação e parcerias, o fomento e a inclusão à diversidade. Então, são pontos que a gente precisa sempre se ocupar deles, sempre ver se nós estamos dentro da organização e do planejamento dessa política, atendendo tudo isso, né? Então, se nós temos pessoas com capacidade para resolver isso, principalmente as questões psicológicas, né? Às vezes, você abre uma ferida, eu vejo muito isso em ações religiosas, muito radicais. Nada contra, mas às vezes vão lá e aí abre uma ferida na pessoa, sabe fechar? Tem psicólogos aqui? Né? Aí vai saber fechar essa ferida que abriu naquele momento de calor. Então, temos que ter esse cuidado e pessoas capacitadas para cada tipo de atividade. O planejamento, igual a gente falou, se não planejar, a gente tem que saber, porque a gente tem que buscar recursos, tem que saber se esse recurso vai dar, tem que saber até onde a nossa perna dá, tem que estar bem organizado, bem planejado, tem que ser transparente, né, gente? Tem que prestar conta, porque é dinheiro público, tem que prestar conta, não é nosso. A promoção à autonomia, então, essas pessoas, a gente se faz valer os direitos delas, né? E buscando a autonomia dessas pessoas também, e com que elas consigam se apropriar desses direitos, mas também exercer os seus deveres restabelecidos por meio dessa política. E a articulação e as parcerias, não dá para ser sozinho, né? O poder público, a organização, tem que trabalhar junto, e o fomento e a inclusão. Tem que promover a inclusão social e combater a exclusão e a discriminação. É para isso que todos nós aqui estamos, e o quanto a nossa sociedade é preconceituosa, discrimina, quanta dificuldade nesse sentido. O 3, a inter-relação entre os princípios da resolução e a atuação das organizações. Então, a resolução ela trabalha de forma coordenada e articulada, como os demais atores, né, do SUAS, tem que trabalhar junto, ninguém vai trabalhar isolado, tem que ser junto, e principalmente de uma forma não de uma forma assistencialista, né, gente, mas na autonomia e defesa do direito. É isso que a gente batalha tanto, que não é assistencialismo, e nós ainda temos tantos políticos, né, com assistencialismo. Vou dar mais um exemplo da educação. No meu município houve uma troca de governo, o prefeito saiu, aí quem assumiu foi o vice por um período, e esse vice era
bem assistencialista. E nós tínhamos acabado com o coelhinho da Páscoa na escola. Porque o coelhinho da Páscoa, ele não cabe em nenhum componente curricular, porque na biologia ele não bota ovo. Como que eu vou trabalhar o coelho? Ele não bota ovo. E aí eu vou trabalhar a Páscoa sob qual perspectiva? Nós temos o ensino religioso, então é sob a matriz cristã? E como que ficam as matrizes africanas? Né? O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer com esse coelhinho dentro da... Eu não tenho onde encaixar, não tenho um componente curricular que eu consiga encaixar o bendito do coelho. E o chocolate? Você vai comprar chocolate para os intolerantes à lactose, porque não pode comer açúcar. A gente, na educação infantil, agora não pode dar açúcar. A gente não pode comprar açúcar com recurso federal, para vocês terem uma ideia. Né? Então, aí tem o açúcar, tem tudo isso. É função social da escola dar chocolate? Não é função social da escola dar chocolate. Eu estou dando esse exemplo para a gente pensar ali nas ações de vocês também, guardadas as devidas proporções. Não é papel, isso é a família que vai definir se vai trabalhar a patinha do coelho, se vai... Isso é uma coisa cultural da família. A família que tem que decidir se que vai trabalhar isso, isso não é papel da escola. Conseguimos conscientizar com muita guerra, famílias, professores, todo mundo, acabamos com o coelhinho da Páscoa. Aí, esse prefeito entrou, daí eu perguntei assim para ele, o senhor tem alguma ideia para a educação? O que o senhor quer? Quais as diretrizes? Alguma coisa que o senhor queira fazer? Assim que ele entrou, ele falou assim, eu quero duas coisas, que você volta a dar o ovo de Páscoa e eu quero aquela foto que a gente tinha, assim, antigamente, sabe? Todo mundo tinha aquela foto, assim, com o bracinho cruzado, aquela foto bem antiga. É só isso que o senhor quer para a educação? Só, tá bom, o resto aí vocês veem o que vocês fazem. Joia. Então, a gente ainda tem que passar por isso, né, gente? Mas cabe a gente educá-los, ensiná-los. Às vezes eles não sabem, eles têm uma visão distorcida, e cabe nós, técnicos, ir lá e dizer para eles o que é certo, o que é errado. Então, eu dei esse exemplo para a gente ter ali a diretriz bem certa, o que é que nós vamos fazer e estar trabalhando bem com a comunidade. Para a gente tirar uma cultura de ovo de Páscoa, foi todo um trabalho educativo com as famílias, com os professores, com os estudantes. Então, a gente não pode também nem tirar, nem colocar de uma hora para outra. E por que justificar cada oferta e assessoramento? Por que a gente tem que justificar? Né? Então, é fundamental garantir a transparência, para não vir, igual eu falei, o pirata que queria montar uma OS para adotar uma creche para lavar dinheiro. Como que ficaria essas crianças? Então, tem que justificar, sim. Você vai usar dinheiro público, ele tem que ser transparente, tem que ser justificado. Né? Então, a justificativa ela tem a função de evidenciar a necessidade, indicar as metas, verificar os impactos, as ações, além de assegurar que as intervenções estejam alinhadas aos princípios e diretrizes, porque nós precisamos garantir que a instituição que está recebendo recursos está fazendo o seu trabalho certo, corretamente. A importância de justificar, daí ele traz aqui, né, a transparência, a responsabilização, o monitoramento e a avaliação, o alinhamento com as normas. Então, a resolução ela traz quais são esses alinhamentos, quais são o que ele precisa que seja transparente. Então, por isso que você tem que ter os relatórios bem organizados, qual que vai ser a responsabilização se você não qual que é a punição, ela traz tudo isso, o monitoramento, né, e a avaliação. Olha, meu Deus, ele já está aqui, então vamos lá. O assessoramento, então, a assistência social não é um direito isolado, mas é intimamente interligada aos demais direitos humanos. Então, nós temos a questão dos direitos humanos que tem que ser muito bem trabalhado, o direito dessa população vulnerável. A relação dos direitos econômicos, não, né? Então, a garantia de renda e oportunidade, ter a segurança econômica, garantir que a mulher que foi agredida vai ter condição de trabalhar, de ter sua renda, não precisar voltar para o agressor para poder comer, o acesso ao serviço de cultura, todo mundo, a gente não quer só comer, a gente quer comida, diversão e arte, né? Nós já temos. Então, a gente não é só dar comida, eles têm que ter acesso à educação e cultura de verdade. A não discriminação, né, gente? Não é um serviço para essa população. Aí a população LGBT não merece, a população de rua não merece, o presidiário não merece, né? É para todo mundo empoderar essas pessoas terem condições de tocarem as suas vidas. Faltam 3 slides, está acabando.
Então, as principais medidas a serem implantadas: definição clara do serviço ofertado, fortalecimento do controle social e capacitação, revisão dos planos de ação, estruturação de equipes profissionais, priorização de grupos de vulnerabilidade, combate à discriminação e promoção dos direitos humanos. E eu trouxe aqui para a gente encerrar, né, o primeiro artigo da Constituição Federal. Vamos ler junto o artigo ali, para a gente encerrar e ter isso bem certo, dos princípios fundamentais. Vamos lá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Eu grifei o Estado democrático de direito, que nós temos, sim, que defender o Estado democrático de direito, independente da polarização, independente da política, né? Em tempo fundamental. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Por isso que eu trouxe para a dignidade os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, eu trouxe aqui para a gente definir, porque é um ato constitucional garantirmos a dignidade da pessoa humana. Obrigada, gente. Muito obrigado a Maurisa, mas tem promoção ainda da Maurisa aqui. Eu ia fugir, mas... Não fuja, não fuja. Temos perguntinhas. Pessoal, quem quer fazer a pergunta de próprio punho, de próprio gogó aqui, hein? Nosso Pedro aqui está pronto para entregar os microfones, hein? Que eu sei que algumas pessoas mandaram aqui, ó. Vamos lá. A Controladoria de Olímpia perguntou para a senhora aqui. Quem que é de Olímpia? Ah, você que mandou? Boa, obrigado. Qual a relação do CMDCA e o Conselho Tutelar? Qual o grau de intervenção? O público-alvo é o mesmo, né? Então, eles têm que trabalhar em conjunto, porque o Conselho... O CMDCA ele vai fiscalizar as questões do Conselho, ele vai atuar junto, ele vai ver, ele é a instituição, né, que vai colaborar, que vai também colocar normativas, então tem que trabalhar totalmente junto, porque atendem o mesmo público, eles têm que estar em conjunto. Não tem hierarquia, ela perguntou. É difícil isso, né? Uma briga, né, com o conselheiro. Né? É uma dificuldade com o conselheiro, por isso que tem que capacitar. Por isso que tem que ter pessoas certas nos lugares certos, porque realmente esses conselheiros eles mudam e aí fica bem complicado, eles não querem obedecer. Na educação a gente tinha uma dificuldade danada de trabalhar com eles. Eu acho que é bom senso. Não tem essa hierarquia estabelecida, mas é bom senso e diálogo entre os dois para poder atuarem junto de forma mais eficiente e eficaz. Como é que você chama? Obrigado, Graziela. Obrigada, Graziela. Maurisa, qual que é a relação da Secretaria de Assistência Social e o CMAS? Existe hierarquia? Sim, a secretaria ela tem essa hierarquia, né, gente? Ela é o órgão regulamentador, ela é o órgão que fiscaliza, ela é o órgão... o conselho ele tem a autonomia, mas a secretaria ela tem a regulamentação, a legislação. Mas eu sempre falo, gente, é pelo diálogo. Tem que trabalhar junto, em conjunto, né? Não é um mandando no outro, é um trabalhando junto com o outro. Como a gente tinha no sistema IUSA também, então você vai responder por ela agora, ó. A Ilza é minha mestre. Qual o grande segredo para ter uma parceirização, terceirização adequada de uma casa de abrigo? Nunca ouvi falar de um município com uma parceria como essa no terceiro setor tranquila. Não existe. Quem falou? Quem está buscando tranquilidade aqui? Quem veio buscar tranquilidade veio no lugar errado. Né, gente? É muito difícil. Eu acho que é diálogo, gente. Diálogo sempre, diálogo, diálogo. Eu acho que, assim, qualquer relação, se você vai brigar com o marido, com o namorado, com a namorada, com o vizinho, com o filho, é pelo diálogo.
Hoje a gente tem a comunicação não violenta, eu sou adepta da comunicação não violenta, então a forma de diálogo é conversar, é buscar, é se ajustar, porque quem sofre é o público-alvo por esse desentendimento, né? E ainda mais uma casa de abrigo lá, né, gente? Quão complexo nós temos, vocês têm os serviços de baixa complexidade, alta complexidade, e esse é um de alta complexidade. Então, se os entes não se entenderem, aí fica complicado. Então, diálogo, 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 diálogo. Uma última aqui. Como devem ser gerenciados os fundos da criança e adolescente e o fundo do idoso? Os conselhos já fazem isso, né? O conselho e assistência, com transparência, com responsabilidade, com gestão para a aplicação do recurso corretamente. A resolução traz muito isso, na oficina a gente vai bater bastante em cima disso. Se você não tiver planejamento, você não vai saber como você vai gastar esse dinheiro, como você vai gastar esse recurso. Por isso que você tem que ter planejamento, por isso que você tem que conhecer o serviço que você está prestando. Que serviço é esse? Para que essa população? Conhecer essa população, saber o que realmente ele precisa, o que realmente precisa ser feito, fazer um planejamento para otimização e gastar esse recurso da melhor forma possível. Agradecemos a Maurísia pelo bom Obrigada. bate-papo. Obrigado, Maurísia. Eu que agradeço, gente. Obrigada.